aluninhos! Aqui é o professor Matheus Fraga trazendo mais uma videoaula para vocês. Esta aula é direcionada ao 5º ano do Ensino Fundamental 2. Do Ensino Fundamental... Desculpa. Vocês percebem aí que nós estamos trabalhando muito a parte gramática aí, né, do espanhol. Não estamos trabalhando tanto o vocabulário. Na aula passada trabalhamos o superlativo, né, e o uso do muy e do mucho, né, no espanhol. E hoje trabalharemos também uma questão muito gramática do espanhol, que é as contrações. O que é a contração, pessoal? As contrações, né, em espanhol, em português chamamos de contração. As contrações é a junção da preposição mais o artigo, né? Lembrando que no português nós temos diversas contrações, né? A, ante, até, após, por, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. São as preposições do português. E os artigos do português são a, o, as, os, os artigos definidos. E os indefinidos, uma, né? E aí as contrações, pessoal, é a junção da preposição mais o artigo. Por exemplo, temos a preposição de, né? A casa de Maria, né? Esse de é uma preposição. E nós temos o artigo artigo definido o, masculino singular, né? A contração de mais o fica dó, tá bom? A casa do João é uma contração de mais o, tá ok? Vamos lá estudar as contrações em espanhol. Eu vou passar esse vídeo para vocês, muito explicativo. A gente passar para alguns exercícios, tá? Fala galera, beleza? Nessa videoaula a gente vai aprender um pouco sobre contracciones, que nada mais é do que contrações. No português a gente também estuda as contrações, só que no português a gente tem mais contrações do que as que existem no espanhol. Uma contração, né, no português e no espanhol é quando a gente junta duas palavras. Nesse caso aqui, a gente junta uma preposição mais um artigo. Uma preposição mais um artículo. Quando a gente junta uma preposição mais um artigo, a gente pode ter uma contração. É o resultado dessa soma, dessa união, certo? Vejamos alguns exemplos de contrações no português. No português a gente tem mais do que essas que eu estou apresentando aqui. Há uma diversidade enorme. Mas aqui eu estou só mostrando algumas como exemplo. Por exemplo, aqui, a preposição de mais o artigo o forma do. De mais a forma da. Perceba que é sempre a preposição com o artigo. Vejam, a preposição a com o artigo o forma ao. Preposição a com o artigo a forma a, com acento indicativo de... Por que isso ocorre, pessoal? Observe essa contração ao, né? Se eu digo assim, eu vou, você pergunta ao verbo, quem vai, a, né? Tem sempre esse a algum lugar. Se eu digo que eu vou, né, a algum lugar, a próxima palavra for masculina, por exemplo, o shopping, né, de extrema importância usar essa contração. Eu vou ao shopping. Porque esse a aí, né, o a seria a preposição, faz parte do complemento do verbo. Vou a, né? E o artigo faz parte do nome que vai vir em seguida. O shopping. Ou ao shopping. Tá ok? Crase. Em mais o artigo o, no. Em mais o artigo a, na. Preposição por mais o artigo o, pelo. Preposição por mais o artigo a, pela. E existem muitas outras. No espanhol, a gente só tem duas contrações de artigo com preposição. A gente vai ver agora aqui. Então, o que é que acontece? No espanhol, a junção, a união de, que é a preposição, mais el, que é o artigo definido masculino singular, de mais el forma del, né? Del, que é o correspondente de dó do português. Então, dó é a mesma coisa que del. Dó em português, del em espanhol. Quando a gente tem de mais a em português, forma da. Já em espanhol, de mais lá não tem uma contração. Então fica de lá, tá, pessoal? De lá. Então eles ficam sempre separados. De lá.
certo? A preposição a mais o artigo o em português forma ao. Já em espanhol, a mais el forma al. Então, o que em português é ao, em espanhol é al. Né? Al é o ao do português. As demais contrações a gente não tem no espanhol. Então, o a com crase no português, em espanhol fica a, lá, separado. No, em português, em espanhol fica en, nel. Que a gente, quando fala, né, meio que junta, en el. A contração do português na, em espanhol fica en, lá. Pelo fica por el. Pela fica por lá. Então vejam que no espanhol só existem duas contrações de artigo. É a contração da preposição de mais o artigo el, de mais el, e a contração de a, da preposição a, mais o artigo el. De mais el forma del. E a mais el forma al. Del é a mesma coisa que dó no português e al é a mesma coisa que ao. Vamos ver aqui alguns exemplos de frases de orações com essas contrações. Primeiro eu vou mostrar aqui em português uma frase. O livro é do menino. Do, em português, é a contração de de mais o. Existe essa contração em espanhol? Sim, existe. Qual é a contração? É de de mais el, formando del. Então fica, el libro es del niño. Do é a mesma coisa que del. Vejamos outra frase em português. Ele vai ao colégio. A preposição ao, né, a contração ao, em espanhol fica al. Então ficaria él va al colegio. Ao, em espanhol, se transforma em al. São as únicas duas contrações de espanhol. Al e del. Nos demais casos fica separado. Por exemplo, o lápis é da menina. Da é o quê? De mais a. Só que não existe em espanhol uma palavra única para juntar de mais a. Então fica separado. De lá. El lápiz es de la niña. Né? De la niña. Vejamos outro exemplo. Eu vou à escola. A, com acento indicativo de crase, nada mais é do que a preposição mais o a artigo. Em espanhol, preposição a é igual a. Já o artigo a é lá. Então fica a lá. Eu vou a la escuela. Eu caminho pela calçada. Pela é a junção de por mais o em português. Em espanhol é por el, porque não junta, então fica separado. Eu caminho por la acera. Eu caminho pela calçada, né? Seria a junção do por mais o artigo a, já que calçada é o nome feminino, tá, pessoal? Ele errou aí ficaria por lá. Tanto que ele, na resposta, né, na tradução aí para o espanhol, fica eu caminho por la acera. Acera é calçada, por la acera, ok? Aliás, aqui pela é por mais a, né? E aqui vai ficar por lá. Pela é por mais a em português e em espanhol por lá. Ela está no colégio. No é o que? É em mais o. Em espanhol, en el, porque não tem uma contração que resulte aqui nessa, que essa soma resulte nessa contração. Então vamos fazer algumas. Pronto, no livro de vocês tem um tema aí chamado As Contrações, né? E ele diz algumas contrações aí em espanhol, né? Inclusive ele faz a diferença aí. Deixa eu colocar aqui, colocar um traço. Ele faz a diferença das contrações no singular e as contrações no plural, ok? E quais são as contrações no singular? Temos o al, temos o alá, temos o del, temos o de lá, temos o en, el, temos o en lá. São esses no singular, né? Ao, o a, que seria o nosso a craseado, vamos usar festa, vamos usar algum lugar. O del seria o do,
de la, seria o de, seria o material, por exemplo, material da professora, de la professora, né? Seria o da. E ele faz também a diferença no plural, ó. Al, ficaria los, a la, ficaria las no plural, de lo, del, ficaria de los, de la, ficaria de las, en el, ficaria en los no plural, e o en la ficaria em las. Ele faz essa diferença aí no livro de vocês, tá bom? Na apostila. Vamos ver alguns exercícios aqui, para ver se vocês estão afiados nesse assunto. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar para fazer uma frase aqui. Vocês vão me dizer a resposta. Vou fazer a mesma a frase em português primeiro. Ficaria assim, ó. Nas cidades ao norte da Espanha, fazem muito frio. Frio no inverno. Ponto. Nas cidades ao norte da Espanha, né? Desculpa, faz muito frio no inverno. E no espanhol, eu quero saber como ficaria algumas contrações aí. Então temos aí essa primeira frase em espanhol. Essas lacunas aí são as contrações que faltam. Ok. Temos a primeira a contração aí que falta, que é nas. Né? E temos a segunda, que é ao. Né? Não, desculpa. Opa. Desculpa. Tá faltando aqui. Norte. Norte de Espanha. Hace muito frio. Assim, a primeira é o nas e a segunda é o ao. Como é que ficariam essas contrações no espanhol? O nas em espanhol, né? Ficaria en las. En las ciudades. Né? Aí esse ao no espanhol ficaria o al. Dessa forma aí. Tá bom? En las ciudades al norte de Espanha hace mucho frío en invierno. Vamos fazer outra. Vamos fazer outra aqui. Da apostila de vocês também. Vocês vão me dizer aí. Vocês estão sabendo legal. Façam os exercícios da apostila, tá, pessoal? Relacionados ao tema. Muito bom. Temos aqui. Pronto. Temos aqui. No campo, muitas mulheres se dedicam a a agricultura e as tarefas da casa. Ok. Como é que ficaria essa mesma frase no espanhol? Ficaria assim. Tem a lacuna aqui, eu não quero saber. Quero saber qual é essa conjunção. Muitas mulheres se dedicam
Temos aí 4 contrações aí que faltaram. A primeira é no, a segunda é o primeiro A, caseado, a terceira é o AS, né? E a última é o DA. Então nós temos aí, ó, a primeira conjunção no campo ficaria en el campo, né? En el campo, muitas mulheres se dedicam. Esse A é o a la agricultura. Lembrando que não temos o prazo no espanhol. E, já que está no plural, né, tarefas, a las tareas e da casa. Como é que faria? De lá, pessoal. De la casa. Ok? Então, en el campo, muitas mulheres se dedicam à agricultura e a las tareas de la casa. Ok? Então, façam o resto aí da atividade na apostila de vocês. Ok? Hasta luego.